Olá, querido irmão, que a doce paz de Cristo esteja sobre o seu coração. Estamos começando mais um dia, mais um devocional para a honra e glória do Senhor. Aqui nesta manhã, eu sou o Breno, seu amigo e irmão. Aqui neste canal, nosso objetivo é restaurar vidas pela palavra de Deus. Então eu quero lhe convidar, fique conosco nos próximos minutos, pois você ouvirá uma porção da palavra de Deus e você irá ter a oportunidade de falar com Deus em oração. No devocional de hoje, eu quero trazer a nossa reflexão aqui uma passagem muito interessante que remete aos compromissos que um discípulo de Cristo precisa apresentar para Cristo em sua vida. Estou tirando esse pensamento de um livro muito bom de um pastor chamado Jonas Madureira, do livro chamado Custo do Discipulado. Qual é o custo de ser um discípulo de Cristo? Cristo vai deixar claro essas questões quando ele vai usar expressões, por exemplo, como o texto que hoje eu quero meditar com vocês. Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9, no verso 23, vou ler do verso 21 em diante. Acompanhem comigo e eu sei que o Senhor irá falar no teu coração. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, se salvará. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Muito bem, começamos a refletir sobre esse texto partindo de um primeiro princípio, qual o contexto que Cristo está usando essa expressão que é muito conhecida. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Essa expressão é muito conhecida e eu quero que você observe. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai clareando essa mensagem no teu coração, mas observe o contexto anterior a esse verso. Jesus está falando, olha, o que vai acontecer daqui a pouco é que eu, o Filho do Homem, vai ser entregue na mão dos homens, vou sofrer muito e vou ser assassinado. E depois de assassinado eu vou ressuscitar, mas eu vou ser assassinado. Cristo está dizendo para os seus discípulos que em alguns dias ele seria assassinado brutalmente, mas confortando eles a ficarem tranquilos porque ele iria ressuscitar. Em outras palavras, Cristo está dizendo que dali em diante, ser discípulo deste Cristo que seria assassinado poderia remeter em possíveis sofrimentos. E de modo que assumir a sua cruz agora, ser um discípulo de Jesus, é assumir um certo tipo de amor, de um amor que custa algo. Quando Cristo diz a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negar a si mesmo é o primeiro princípio de um discipulado genuíno e verdadeiro que Cristo promove na vida dos seus discípulos. Toda caminhada com Jesus, toda caminhada com Deus começa de um primeiro ponto no arrependimento, no novo nascimento, começa com esse custo de amor, aonde aquele que aceita a mensagem do Evangelho começa no ponto de partida negando a si mesmo e se reconhecendo em Deus. Esse certo tipo de amor é negar a si mesmo e a amar a Jesus mais do que ama a si mesmo. O que eu quero que você observa é que quando Cristo vai dizer para os seus discípulos, depois de, em outras palavras, dizer, ó, gente, a partir de agora a coisa vai ficar muito feia, então eu quero que vocês sigam após mim, negando a si mesmo. Por que negar a si mesmo? E nós vamos ver que todos os discípulos não foram capazes de negar a si mesmo. Quando aconteceu aquela situação no Getsemane, Pedro não conseguiu negar a si mesmo. Pedro cortou a orelha do soldado na tentativa de dar a Cristo alguns minutos para ele fugir. Nós vamos ver
todos os discípulos abandonando a Cristo, porque eles não conseguiram negar a si mesmo, não conseguiram negar, ver a sua reputação, a reputação destes homens serem prejudicadas, porque eles eram seguidor de um Cristo que agora seria assassinado. Quando Jesus disse para eles, olha, se vocês querem me seguir, sigam-me por amor a mim, por amor àquilo que eu estou apresentando a vocês, e não por amor a que vocês têm por vocês mesmos. Preste muita atenção, você que me ouve. Toda ação pecaminosa sempre vai chegar até você em forma de tentação, te dando uma opção para você salvar a sua reputação, para você construir sua reputação sem os planos de Deus, sem os planos de Jesus, sem a orientação que a palavra diz. É sempre uma tentativa de você se tornar o máximo, de você evoluir, de você ser mais do que Deus. É assim que o diabo conseguiu tomar o coração de Adão, dando a ele a possibilidade dele virar igual a Deus. É exatamente o que o pecado chega até nós, e muitos de nós caímos na tentação, porque o pecado vem dando várias oportunidades de você realizar as tuas paixões, de você realizar os seus desejos pecaminosos. Cristo está dizendo que nesse discipulado genuíno e verdadeiro precisa entrar pela porta do amor, e o amor aqui expresso é negar a si mesmo. Então aquele que deseja viver uma vida de propósito com Deus precisa saber que o que vai reger a sua vida não são os teus princípios, ou como diz as escrituras, as suas concupiscências, os seus desejos, os seus sonhos. Você não vive para você mesmo. Você não vive tendo a você mesmo como o seu Senhor. Não é os seus desejos o seu Senhor. O seu Senhor precisa ser a vontade de Jesus Cristo. O seu Senhor precisa ser a Cristo. Por isso, um discipulado genuíno começa com uma negação de si mesmo. E não só uma negação de si mesmo, como também um certo tipo de sofrimento é exigido de um discípulo. Que sofrimento é esse? Sofrer os sofrimentos que são decorrentes da causa de Cristo. É a expressão tomar a sua cruz. Cristo está dizendo, daqui a alguns dias eu vou ser morto e a coisa vai ficar muito feia, mas aquele que ama a minha palavra e aquele que se vê participante do meu reino precisa assumir sobre si também essa parcela de sofrimento. Sofra como um cristão para que você desfrute na eternidade do que um cristão irá desfrutar. Eu observo que o inimigo agora age na vida das pessoas é fazer com que as pessoas se vejam cristã, se veja servos e servas de Deus, no entanto não assume compromisso com o sofrimento, com as consequências que traz ser cristão. Isso porque está sempre fugindo de agir no mundo como um cristão verdadeiro. Isso porque o inimigo tem levado muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, a fugir de suas responsabilidades, e por isso que elas não sofrem o sofrimento que um cristão, por exemplo, precisa padecer. Cristo está dizendo, eu vou ser morto, eu vou ser assassinado por causa da mensagem que o meu Pai me deu a pregar. Vocês, meus discípulos, se vocês continuarão pregando essa mensagem, então vocês precisam entender que vocês estão assumindo sobre si a minha cruz também. Tome a sua parcela de sofrimento que tem servir a Jesus e siga-me. Observe que não tem como você ser um cristão se você não tiver sobre a sua vida essa decisão de tomar a cruz de Cristo e seguir. Mas não é qualquer sofrimento que te fará ser um seguidor de Jesus. É somente o sofrimento que é decorrente de assumir compromisso com a cruz de Cristo. Somente o sofrimento que acontece em nossas vidas por causa da nossa fé, por causa de assumirmos compromisso com a palavra de Jesus, que é uma característica desse discipulado. Somente o que seria tomar essa cruz, tomar parte nessa cruz, é assumir o sofrimento que vem sobre nós, que vem para nos humilhar, um sofrimento que é fruto da nossa escolha de seguir a Cristo. Somente sendo participante deste sofrimento que nós podemos entender o caminho de seguir a Cristo Jesus. Então, o que o inimigo tem feito na vida de muitas pessoas é fazendo as pessoas achar que vão poder salvar a si de sofrimento. Está oferecendo um caminho a eles de um falso cristianismo, onde não é preciso assumir compromisso com as palavras de Cristo. E, meus irmãos, Cristo está dizendo, aquele que, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é um ato de amor.
amor a Cristo. Segundo, assuma compromisso com a cruz de Cristo. Assuma compromisso com a mensagem do Evangelho e também com o sofrimento e as consequências que essa fé vai te trazer. E siga-me. No terceiro ponto, nós vemos um custo de um discipulado formado no desapego. Eu preciso seguir a Cristo. Eu preciso viver a minha vida ciente de que é a Cristo que eu sigo para chegar aonde Cristo vai chegar. Eu preciso abandonar a ideologia do mundo de que eu sou o que eu tenho, você é o que você tem. É por isso que o inimigo tem feito muitas pessoas de escravo, fazendo com que elas desejem ter o mundo inteiro, porque quanto mais elas têm, mais o inimigo está dizendo que elas são. Cristo está dizendo e fazendo um convite aos seus discípulos a viverem sim nesse mundo, a desfrutarem sim de tudo que Deus preparar para nós, mas viverem nesse mundo como peregrinos, sabendo que o nosso lugar não é aqui. O discípulo se transforma em discípulo de verdade quando se rende e se submete à cruz de Cristo e à sua palavra, a ponto de estar disposto a segui-lo. Cristo é o guia. Imagine que você está em uma viagem e você vai fazer uma trilha numa floresta e tem um guia. Você não pode dar palpites para o guia por qual caminho é mais correto ir, porque você não conhece a estrada, você não conhece a mata, você não conhece a floresta. O guia vai olhar para mim e vai dizer: sua viagem só vai ser uma viagem boa e segura se você decidir me seguir, se você decidir obedecer às minhas instruções. O que Cristo está dizendo é o seguinte: todo discípulo precisa entender esse custo do desapego a mim mesmo e aos meus desejos para seguir a Cristo e exatamente o que Cristo deseja sobre nós. Em outro momento, Cristo vai dizer e falar para nós, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não quer dizer que eu não tenho que amar a minha família, não quer dizer que eu não tenho que me amar. Eu sim tenho que amar a minha família, eu tenho que amar meus amigos e irmãos e até mesmo a mim. No entanto, eu não posso amar mais a mim e a qualquer outra coisa do que ao meu Pai, o nosso Deus, do que a Jesus Cristo e a sua palavra. Cristo está dizendo: você deve amar sim, mas se você ama teu pai, tua mãe ou qualquer outra coisa mais do que a mim, você não entendeu o que é ser um discípulo. Que o Senhor Jesus visite o teu coração agora e que te incentive a agir neste mundo como um discípulo. Talvez você pode, neste mundo, perder comparado à filosofia que o mundo está empregando. Você é o que você tem, então você tem que correr atrás de coisas para ser alguém. E Cristo vai dizer: por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? E como um homem pode prejudicar a si mesmo se, observe o testemunho, ele está ganhando o mundo inteiro, ele está conquistando várias coisas. Em que momento ele se prejudica? Mas Cristo vai dizer, na volta de Cristo, na volta do nosso Senhor que subiu ao céu, com uma promessa de retornar para buscar a sua igreja, quando este Cristo voltar, aquele que decidiu viver a sua vida para ganhar o mundo inteiro, sem se importar com Cristo e obedecer às suas palavras, este que se envergonhou dos compromissos que tem ser um cristão, será também rejeitado diante de Deus. Eu quero que você atente o seu coração para isso. Ser um discípulo de Cristo é um compromisso de amor, é um compromisso de sofrimento por causa da cruz de Cristo, sofrer o que a cruz de Cristo nos faz, não necessariamente sofrimento físico, mas espiritual, negar a si mesmo e viver como um discípulo que segue, como um peregrino. Que o Senhor Jesus visite o teu coração, que o Senhor Jesus ministre melhor esta palavra no teu coração e te incentive a você viver no mundo como um cristão, porque bênçãos do Senhor são derramadas na vida daqueles que temem ao Senhor e de que aqueles que andam em seu propósito. Vamos orar agora e pedir a Deus que nos dê força para agir neste mundo como discípulos dele, discípulos genuínos, discípulos que realmente estão decididos a ser seguidores de Cristo, em nome de Jesus. Pai,
Diante desta palavra, Senhor, tão difícil de a gente assimilar, mas sabemos que precisamos, nós oramos agora. Eu quero orar agora pelas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, porque talvez elas estão no coração com desejo de servirem ao Senhor de verdade, mas estão encontrando diversas dificuldades. Talvez elas estão sendo confrontadas com desejos tão pecaminosos, mas que parecem tão bons. Desejo que alimenta tanto a nossa natureza pecaminosa que a gente acaba não vendo maldade, a gente acaba não vendo que está nos levando para o abismo, mas estamos vivendo por nós mesmos. Cristo está dizendo que aquele que deseja segui-lo, aquele que deseja ser o seu discípulo, precisa ter essa atitude de amor, de negar a si mesmo e amar a Cristo mais do que ama a si mesmo. Precisa entender, Senhor, tem pessoas que me ouvem agora, que está vivendo destruição atrás de destruição, suas vidas, seus casamentos estão sendo cada vez mais prejudicados, Pai, porque não entenderam ainda que precisam abrir mão do controle e entregar a Ti, que precisam negar a si mesmo e se lançar aos Teus pés, ó Senhor, se lançar, Senhor Deus, ao Teu domínio, negar as suas próprias paixões e os seus próprios desejos pecaminosos para viver a Sua santa vontade e assumir compromisso com a Sua cruz, assumir compromisso com o Teu Evangelho, tomar a Sua cruz e seguir. Senhor, que o Senhor ministre essa palavra no coração do que agora precisa se arrepender e voltar ao verdadeiro Evangelho, que o Senhor o faça voltar para a glória, para o louvor do Teu nome, visitando todos os corações pelo poder da Sua santa palavra. É o que nós te pedimos nesta oração, Senhor. Visite o Teu povo que está ouvindo esse áudio, está ouvindo esse vídeo, para a glória, para louvor do Teu santo nome. Amém e amém. Queridos, não se esqueça que você pode e tem a oportunidade de evangelizar compartilhando esse vídeo com alguém que você ama e que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Você estará levando o evangelho adiante. Então faça isso. Outras formas que você pode contribuir aqui com o nosso canal, com o nosso trabalho, é curtindo este vídeo que você acabou de ver, seguindo a nossa página, ativando o sininho para não perder nenhuma publicação e principalmente, eu quero encorajar você comentar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Isso porque, a menos que seja um pedido secreto, se for um pedido secreto entre você e Deus, guarde aí, mantenha em segredo, ore e fala com Deus. Mas se é um pedido que você se sente à vontade para compartilhar, faça isso, porque aqui nós somos uma família e o Espírito Santo toca o coração de irmãos que talvez nem te conheça, mas que ele pode tocar para orar pelo teu propósito e interceder pela tua causa, te ajudando em oração. Que o Senhor Jesus te conceda um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.